Olá, para quem está assistindo essa live gravada, o tema é o que você precisa saber para atrair um relacionamento saudável. Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Boa noite, queridos. O que você precisa saber para atrair um relacionamento saudável. Ok, tá aqui. Boa noite, meus queridos. Veridiana, Gabriela, Paula, Juliana, Mônica, Alê, Maia, Raquel, Ticiana. Sejam bem-vindos. Fernanda, Serpa, Marcela. Cheguem mais que o assunto hoje é quente. Tríade Zen. E aí, minha querida, direto da minha cidade natal. Seja bem-vinda. PLS Veloso, Ju Saldanha. Cauê, quando começa? No grupo do WhatsApp. Não sei se eu te entendi, Veridiana. Tu diz o autoconhecimento para todos? Magno, meu irmão, boa noite. Não te entendi. Hoje, gente, eu vou entregar conteúdo de mentoria, tá? Então, eu diria para vocês, não percam. Tanto que eu nem sei se eu vou deixar essa live gravada. De novo, eu vou entregar conteúdo que eu dou nas minhas mentorias avançadas. Então, provavelmente vai ser final de semana que vem. Eu me perdi até no grupo, eu coloquei hoje lá, achando que hoje era o encontro e não era. Alguém me alertou no privado, mas não consegui dar um tempo para isso. Então, deve ser no domingo que vem o primeiro encontro do meu projeto social Autoconhecimento para Todos. Mariane, boa noite. Quanto tempo? Chega mais, que hoje o assunto é quente. Alessandro, tempo de faculdade, seja bem-vindo. Tá, Veridiana. Eu comprei, porém ainda não começou, já me colocaram lá no grupo. Entendi, Veridiana. Então, o encontro vai ser sábado que vem, tá? Lá no grupo agora não tem muito o que fazer, é só aguardar. A gente vai colocar um link de check-in lá para tu obter o link do Zoom. E aí no dia não tem muito o que fazer, é só aguardar o encontro. No sábado, né? Vai ser dia 24, no sábado, das 15 às 19 horas. Depois eu vou falar mais para quem se interessar também. Esse é um workshop que eu vou dar sábado que vem por um valor aí social. Mas enfim, vamos pro tema da live hoje para não perder o foco. Então o tema da live é esse, né, gente? O que você precisa saber, eu costumo brincar, né? O que não te contaram na escola sobre os relacionamentos. Para que você atraia uma relação saudável. Ou alcance o sonho, né, da família, de viver ao lado de alguém. Como eu escrevi hoje no meu stories, o buraco é muito mais embaixo. Né? Via de regra a gente aprendeu lá na infância, adolescência, nas novelas que a gente via, nos filmes, que basta eu amar alguém, essa outra pessoa me amar e a gente viver uma relação. Deu certo para vocês isso? Há 6 anos eu recebo diariamente pessoas me dizendo que não. Não basta só amar. Então a gente tem, né? Por que eu digo, não nos ensinaram na escola? Na escola a gente tem cadeira de matemática, português, religião. A gente vai para a faculdade, sei lá, vai fazer direito, tem cadeiras super específicas sobre vários temas. Alguém teve a matéria relacionamentos? A cadeira na faculdade, relacionamentos? Talvez quem fez faculdade de psicologia até sim. Mas via de regra não, né? E olha que interessante, o ato de se relacionar é o que a gente mais faz. O dia inteiro. Agora eu estou me relacionando com vocês. A vida é um relacionamento e ninguém nos ensina isso. Não à toa nós tropeçamos. Muitas vezes caímos quando o assunto é amor. Então eu estou aqui hoje, gente, para de novo trazer um conteúdo de mentoria. Não sei nem se eu vou deixar essa live gravada aí, porque as pessoas que obtêm esse conteúdo meu dentro da mentoria pagam um valor justo pelo que é entregue lá, né? A minha mentoria é um programa, um processo
de alguns meses trilhando uma jornada muito profunda de autoconhecimento, né? E o tema de relacionamentos está lá dentro. Então hoje eu vou dar basicamente uma das aulas que está lá. Que tem inclusive esse nome, O que não te contaram na escola, sobre os relacionamentos. Então fica aqui, tá? E até para tu entender o desenrolar de tudo isso, é importante tu pegar início, meio e fim. Senão tu não vai entender. Inclusive quem chegar mais tarde na live talvez fique boiando, mas paciência. Adoraria ter tido essa aula. Sim, gente, de novo, é o que a gente mais faz o tempo inteiro. Aí, sei lá, nos ensinaram a capital da Guatemala, que tu nunca usou pra nada, mas isso não. Então hoje eu vou trazer né, temos 1 hora de live, também não dá pra trazer uma explicação mais completa da história, mas vai dar pra vocês entenderem o essencial, para que vocês entendam, sobretudo, o que vocês precisam fazer para viver um amor maduro. Ok? Então, antes de eu começar, vou pedir para vocês encaminharem essa live aqui, para quem vocês sintam que possa gostar desse tema também, que vive dilemas no amor, que daqui a pouco só atrai pessoas indisponíveis, que não consegue viver isso, ou está dentro de uma relação, mas não se realiza, é só conflito, frustração. Tem um aviãozinho aqui no canto inferior direito, é só clicar e mandar para 5 pessoas, não te custa nada. De novo, estou aqui entregando um monte de conteúdo gratuitamente, então espalha essa semente do bem. E para a gente começar, eu queria perguntar para vocês. Escrevam aqui, qual é a finalidade dos relacionamentos? Qual é a função dos relacionamentos? Escrevam. Vamos interagir, tá, gente? Que aí eu vou construindo algo de acordo com as respostas que vocês vão dando. Porque, gente, eu tenho aqui conteúdo para falar assim por uns 5 anos sobre relacionamentos. Então, conforme vocês vão trazendo alguns pontos, eu vou direcionando a minha fala, embora eu já tenha um script aqui, criado internamente. Qual é a função, a finalidade dos relacionamentos? Evoluir, nos conhecer, quem realmente somos, deveria ser o aprendizado, o crescimento mútuo, crescimento, compartilhar uma história, com um F ali, compartilhar uma história, evoluir, quem mais arrisca? Uma história 2, compartilhar uma história 2, parceria. Qual a função dos relacionamentos? Quem está chegando agora, escreve aí. Daiane, seja bem-vinda. Aprendizado. Ok, gente, é suficiente. Gostei das respostas, tá? Boa parte de vocês acertou. E eu vou explicar de forma mais estruturada por quê. Tá? Porque primeiro vamos falar do erro, né? O grande equívoco, companheirismo. O grande equívoco que a gente comete quando vai se relacionar, colocar um crescer, nos deparar com as nossas sombras e luz. A Tati colocou pergunta difícil. A função é dividir, agregar alegrias e comprometimento em se colocar na vida um do outro. É por aí. Muitas vezes a gente até sabe isso racionalmente, né? A gente já leu em algum lugar, em algum livro, ou viu, sei lá, em alguma página. Mas o muito comum, porque é algo que está a nível de inconsciente coletivo, né? Tudo que está no inconsciente coletivo é uma crença que se repetiu, se perpetuou por muito tempo. E, de novo, tá lá nas novelas, tá lá nos filmes. Aquela ideia do amor romântico, né? Uma parte nossa lá no fundo normalmente acredita que uma hora eu vou encontrar alguém que vai me amar por inteiro, do jeito que eu sou, eu vou amar essa pessoa por inteiro, eu vou receber muito amor. Não é isso. Não quero decepcionar vocês, mas quero trazer vocês para o real. Isso pode vir a ser uma consequência lá na frente. E a maioria de nós chega nos relacionamentos esperando receber e pouco disposto a mudar. Mas vou repetir. Falo isso porque eu olho para a vida do ser humano todos os dias, tá? Há 6 anos.
A maioria de nós. De novo, a narrativa pode até não ser essa, mas tu vai olhar os comportamentos dessa pessoa, as dinâmicas. Eu chego num relacionamento louco para receber carinho, admiração, afeto, elogio. Pouco quero mudar, pouco olho para os meus defeitos, tenho muitos pontos cegos que eu não olho de forma profunda e comprometida em mudar, e muito quero mudar o outro. Muito espero que o outro conserte aquilo, que aquele jeito dele que me incomoda. Eu tendo, numa conversa, por exemplo, com um amigo, com uma amiga, paralelamente, falar muito mais daquilo que está me incomodando no outro do que falar daquilo que eu preciso consertar em mim. De novo, não se engane com as narrativas que a gente comprou. Imagina que tem uma mosquinha que vai lá olhar no dia a dia o que tu faz. Via de regra, o que a gente encontra. Por quê? Porque a gente é humano. Porque a gente tem um ego que cria uma couraça para defender todas as visões que a gente tem de mundo, e a partir disso cria vários pontos cegos que comprometem a percepção real da realidade que nos cerca, a percepção real daquilo que eu sou, de como eu me expresso para o mundo. Ok? Então, o que a gente vê por aí. Por isso que a gente vê tanta frustração no amor. Por isso que a gente fosse puxar um dado estatístico de quão felizes as pessoas são nessa área da vida, esse gráfico seria bem triste, talvez. Mostraria que pouca gente é assim. Por quê? Porque se a gente chega com esse ímpeto, não vai dar boa, tá? Ok, até aqui, gente. Então agora eu vou trazer uma explicação que eu gosto muito, tá? Uma explicação mais metafísica sobre a função dos relacionamentos. Que é a seguinte, isso está em vários lugares, tá? Várias sabedorias vão trazer essa ideia. Eu gosto muito da visão do Bashar. Quem me conhece sabe que eu bebo muito das canalizações que ele traz. Essa mesma explicação está num livrinho maravilhoso que super convido vocês a lerem, que é o livro Conversando com Deus, do Neil Donald Walsh. É um livro maravilhoso. Talvez se eu fosse para uma ilha por um tempo e se eu pudesse levar só um livro, eu levaria esse. E qual é a explicação, né? Vamos imaginar, vamos voltar assim, ó, antes da vida aqui na Terra. Antes da realidade física se manifestar. Supostamente lá antes do Big Bang, né? Imagina que existia uma única coisa. Uma única energia, uma única massa. Que a gente pode chamar de Deus. Ou de existência, ou de consciência. Chame como quiser, mas imagina que existia uma coisa só. E por ser uma coisa só, essa coisa só não conseguia se perceber. Não conseguia perceber a si mesma. E não conseguia ser mais nada do que já era, porque ela já era tudo. Ok? É importante vocês pegarem nesse ponto. Ela já era tudo. Já era a máxima potência. Tudo que vocês podem imaginar. Não tinha nada naquela existência, naquele momento do tempo, que existisse fora dela. Ela era o tudo, tá? E essa consciência, ou Deus, se tu gosta desse termo, então escolhe viver uma experiência de mudança, de oscilação, de transformação. Por quê? A partir do momento que ela era uma coisa só e já era tudo, era uma coisa, imagina, meio estática, né? Não tinha como ser mais nada. Então, para eu ser menos, por exemplo, e depois ser mais, eu preciso criar uma experiência de variação. E a nossa vida não está o tempo todo variando, não é um sobe e desce. Só que para isso acontecer, essa única consciência precisou, como no Big Bang, se dividir, se estilhaçar em vários pequenos pedacinhos. Se manifestando, inclusive, em uma dessas realidades, que é a realidade física, que é onde a gente está. E aí imagina que um desses pedacinhos aqui é o Cauê, o outro pedacinho ali é a Selma, que entrou agora, a Jussara. E nesse processo de se separar, mas perceba que esse se separar é na superfície, no profundo nós permanecemos conectados, a física quântica vai comprovar isso, né?
nesse processo de se estilhaçar e vir para essa realidade física, há uma queda abrupta de consciência. Intencionalmente, essa superconsciência escolhe esquecer quem é. Esquecer que é a máxima potência. É ou não é? Vocês têm consciência da vida? De quem são? Do que estão fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Não é? Esses questionamentos não permeiam toda a humanidade? Por quê? Porque existe essa experiência de queda de consciência, um esquecimento de que eu sou a totalidade. Isso tem porque foi intencional, vamos dizer assim. Para poder existir a experiência de variação. Porque eu só posso ser mais se antes eu for menos, né? E aí, a partir dessa explosão, desse estilhaçamento, onde o Cauê esquece que é Deus na sua totalidade, e quando, né, uma coisa só se subdivide em vários pequenos pedacinhos, começa a existir ali uma relação a partir de 3 elementos, que nada mais é do que eu, o outro e a relação estabelecida entre eu e o outro. Se você preferir, pode ser o observador, o objeto observado e o ato de observar. Ok? Mas vamos pegar a primeira definição, porque eu quero chegar nos relacionamentos, lembram? Então eu esqueço de quem eu sou. Aí o fulaninho lá também esquece de quem ele é. Ah tá, Cauê, mas pra que isso? Desculpa. Qual a finalidade de esquecer? De novo, para ter experiência de variação. Não só a variação, mas a experiência de que alguém escreveu lá em cima. Crescer. Anota essa palavra. Crescer. Eu só posso crescer de um tamanho X para o Y, certo? Logo, quando essa consciência era só uma única consciência e era a totalidade, não tinha como crescer. Afinal de contas, ela já era tudo. Então ela precisa se diminuir, vamos dizer assim, para depois expandir de novo. E aí nesse ato de expandir, eu tenho a experiência do crescimento, da descoberta, da expansão. E se vocês observarem a vida de vocês, é fácil perceber que uma das melhores sensações que tem é de crescer. É de conquistar algo que eu não tinha. É de compreender um aspecto meu que antes eu não compreendia. Que é soltar uma libertação, um peso, um trauma do passado. É a melhor sensação que tem. Que é descobrir algo que eu não sabia, né? O que nos move nessa existência é o mistério. Vocês estão nessa live aqui movidos pelo quê? Pelo mistério, pelo não saber. Aquele cara lá vai fazer uma live sobre relacionamentos. Talvez ele traga algo que eu não sei. E se eu aqui trouxer algo que você não sabe, talvez seja inclusive essa explicação, tu vai ter a experiência da compreensão, do eureka, da descoberta, do crescer. E provavelmente tu vai sentir um prazer com isso. Ou além disso, quando vê essa compreensão te toca de uma forma que amanhã de manhã tu toma uma ação diferente na tua vida. Tu te move para um outro lugar ao invés do mesmo lugar repetido que tu te movia há anos. E ali tu vai te sentir como? Bem. Vai experimentar o êxtase do crescimento. Que não seria possível quando, na totalidade dessa única energia antes. Se eu sou tudo, se eu sou a máxima potência, como é que eu vou ser alguma coisa mais que isso? Não tem como. Então a gente precisa, primeiro de tudo, naturalizar a limitação. Porque nós viemos para esse tempo e espaço, para essa realidade física, limitados. E isso, inclusive, foi uma escolha nossa. Porque nós somos esse Deus ou superconsciência. Entende? Intencionalmente a gente escolheu limitar, esquecer quem eu sou, esquecer do amor, esquecer que eu estou conectado, esquecer que eu sou feito dessa substância chamada amor incondicional. Então, sempre vai haver limitação. Enquanto tu estiver na realidade física, eu não preciso nem te conhecer para saber
que tu vai estar experimentando algum nível de limitação, algum nível de cegueira, de falta de compreensão. E a tua função aqui é buscar romper essa limitação. Evoluir, alguns falaram ali. Aí tem vários termos, né? Alguns falaram, né? Aprender, evoluir, crescer. É tudo parecido. Amadurecer. A ideia é, entende, sair de um estado limitado para um mais expandido. E como isso acontece, sobretudo? Relacionamentos. Porque vamos pegar essa ideia do observador. O observador, né, dá pra gente imaginar a imagem de um olho, certo? Um olho consegue observar. Se vocês pegarem aqui o Cauê, quando ele está nesse lugar de observador, ele consegue ver tudo, menos uma coisa. O olho consegue ver ele mesmo? Não. Por isso que nós precisamos do outro para crescer. O outro serve como um reflexo, um espelho de quem eu sou. Sem o outro, eu não tenho como crescer. Não à toa, uma das formas mais cruéis de punir um ser humano é colocar ele numa solitária. Já ouviram falar isso? Tu quer enlouquecer um ser humano? Deixa ele numa solitária por um tempo. Ele perde a referência de si e literalmente enlouquece. Então relacionar-se é algo natural, esperado na realidade física. Você foi feito para isso. E o seu processo de desenvolvimento vai te pedir que tu te relacione. E aí a gente chega... Faz sentido isso para vocês, gente? Só me tragam aí, porque é um conhecimento mais metafísico, um pouco mais profundo, para alguns é meio exótico, inicialmente, para outros, tá, Cauê, isso eu já sei há muito tempo. Conta outra. Como é que chega para vocês aí? Faz sentido? Vamos construindo. A Gabriela colocou muito, a Vânia muito... A PLS, quem é PLS? Acho que é Paula Veloso. Sim, muito, ok. Sim, bastante. Vamos lá então. Antes disso, gente, alguém tinha falado ali, faz sentido. Estou terminando de ler o livro, é exatamente isso. Tá. Antes disso, alguém tinha perguntado, tô lá no grupo do WhatsApp, mas não me falaram nada, tá? Do que essa pessoa estava falando? De um workshop, gente, que eu vou fazer sábado que vem, dia 24 de maio, ao vivo e online pelo Zoom, das 15 às 19 horas, por um valor ridículo, social, de R$ 97,00, sobre esse tema, me abrindo pro amor. Se alguém tiver interesse em se inscrever ou saber mais detalhes, é só comentar amor aqui na live que tu vai receber o link de inscrição lá, tá? R$ 97,00. Para quem não consegue assistir gravado, ao vivo, vai ficar gravado. Na manhã seguinte eu vou disponibilizar. Lá nós vamos 10 vezes mais profundo do que eu estou trazendo nessa live, tá? O livro é Conversando com Deus, Carol. Ok? Depois eu falo mais do workshop. Só para abrir um parênteses. Quem quer se inscrever, já sentiu o chamado, então comenta amor aí. Comenta amor que tu vai receber o link e te escreve. Gente, R$ 97,00, tem só 10 vagas, que é facinho fechar nessa live, tá? Facinho fechar 10 vagas. Mas vamos lá, ok? Entenderam então? A finalidade dos relacionamentos é única e exclusivamente crescer. Conhecer mais a mim mesmo. Perceber os reflexos que o outro traz de mim para eu colocar luz neles. Se são limitações e traumas, para eu curá-los e resolvê-los, para assim eu crescer, para assim eu retornar à fonte original, que é o tudo que é. Entende? Essa é a brincadeira da realidade física. Esqueço para lembrar. Tenho uma queda de consciência para expandir. E esse processo não acaba, é como a nossa respiração. A gente expande e contrai, é infinito.
A nossa alma, segundo Bashar, que eu gosto muito, ela é imortal e indestrutível. Nós sempre estaremos vivendo experiências de criar limitações para rompê-las e estar se deliciando no êxtase da existência a partir da sensação de crescer. Isso vai te ajudar a tu relaxar um pouquinho e estimular o teu ego. Porque o teu ego, no automatismo, quando tu deixa ele atuar por ti, ele que quer te proteger, assim como manter todas as visões de mundos que tu tem, ele cria uma couraça e não quer mexer nada que tem ali, a tendência é quando chega alguém refletindo um aspecto meu que me gera um incômodo, um desagrado, eu julgo essa pessoa, eu condeno, eu culpo ela como a causadora do meu sofrimento. A razão de, por exemplo, eu não viver a felicidade nas relações. Isso é uma forma burra, vou usar essa palavra, foi a que veio, de usar as relações. Porque se tu não usou como espelho para te conhecer, tu vai precisar de um outro espelho para refletir um aspecto teu de novo, para te dar uma nova oportunidade para ver se te conhece. E se tu insiste em fazer isso por 30 anos, tu vai seguir atraindo o mesmo tipo de pessoa, ou parecido. Né? Quando teve alguém esses tempos que escreveu para mim numa caixinha de perguntas. Cauê, homem é tudo igual. Por que há anos eu sempre atraio homens todos iguais? Aí eu tive que responder para essa pessoa. Com muito amor, tá, gente? Não estou condenando, julgando ninguém. Estou trazendo consciência. Isso é um sinal de que você tá muito igual. Se tu muda de lugar, se tu muda de cidade, se tu muda de emprego e as coisas não mudam, tem uma coisa na equação que se tu parar para observar que estava em todos esses lugares, que era você. Você estava na relação com o Carlos, você estava na relação com o João, com o Felipe, com o Marcelo, entende? Ou, se for um homem, depende da tua orientação sexual, com a Joana, com a Maria. Tu estava sempre nelas, que engraçado, né? Algo se repete aí. É você. Tá? Então, autorresponsabilidade é um elemento central para que você cresça. Sem autorresponsabilidade, não tem crescimento. E quando tu não cresce, gente, tu não vai ter o êxtase, o deliciar dessa experiência de crescer. E 2, o universo, essa inteligência por trás de todas as coisas, normalmente vai apertando os parafusos. Ele vai lá e envia um professor para ti, que parece ser aquela pessoa, tu vai chamar de um parceiro, de um amor que gerou atração, mas é um professor, é um mestre que veio para espelhar um aspecto teu, muitos aspectos, e tu também está a serviço dele. E aí se tu diz, primeiro de tudo, a gente costuma não enxergar ele como um mestre e um professor. O teu ego vai criar um julgamento, ele é o vilão, ele me agrediu, ela me agrediu, ela é isso, ela é aquilo, vão vir uma série de julgamentos. Tu já desdenhou do professor que a existência te mandou. Ela vai ter que te mandar um próximo. E normalmente os primeiros professores são mais lights, é mais levinho, só que aí se tu não vai aprendendo a lição, é como se a existência pensasse, vamos ter que forçar um pouquinho que essa pessoa ainda não entendeu o sentido da vida. Ok? Tá, Calvin, entendi. Então a gente vem para esse planeta, para a realidade física, tem uma queda de consciência, a gente vai se relacionar com os outros para eles espelharem aspectos meus e eu me conhecer e crescer. Tá, e ok. E como se dá isso? Por que nas minhas relações eu encontro tantas dificuldades? Tantas faltas, eu não encontro aquilo que eu vim buscar, parece que falta amor, falta conexão, falta afeto. Por que eu atraio pessoas tão difíceis, problemáticas, indisponíveis? Talvez você até diga, tá, Cauê, eu entendi, eu quero conhecer, eu quero me conhecer, eu quero crescer, eu quero me entregar a isso, mas não vem ninguém. Né? Ou vamos falar um pouquinho da indisponibilidade, que é um tema que a gente vai trabalhar muito no workshop, gente. A gente vai assim, com tiro de bazuca na disponibilidade, que é atrair pessoas comprometidas,
ou que só estão interessadas em sexo, pessoas que moram longe, pessoas que ficam ali só, né, os conversantes. Esses dias colocaram no meu chat lá, não é nem ficante, mas é um conversante. Ou uma pessoa que até se aproxima, mas não passa dos primeiros encontros. Ou, sei lá, tô até perdendo a paciência de conhecer pessoas novas, porque nunca dá certo. Já sei qual é a novela. Ou tu até consigo estar dentro de uma relação, mas parece que falta algo, não tem conexão. Esse parceiro, sei lá, não quer passar para o próximo nível, não quer sair, né? Porque o amor tem estágios. Começa no namoro, que é aquela experimentação, depois vai para o noivado e casamento. Mas a pessoa não quer, foge, não quer fazer planos para o futuro. Ó, isso é indisponibilidade, tá? O natural, o esperado, a vida, né? Lei do progresso. Tudo na natureza cresce. Tudo avança, tudo evolui. Por isso que quando tu não está evoluindo, o universo aperta os parafusos, porque tu está indo contra a natureza de funcionamento da existência. Mas aí tu encontra alguém que está emperrado, não vai, não avança, ou que te trai, ou atrai repetidamente o mesmo tipo de parceiro. Isso é indisponibilidade, tá? É algo que a gente vai trabalhar muito no workshop. Por que isso, Cauê? Eu quero me conhecer. Aí vamos lá, vamos pelo início, tá? Vem comigo, gente. Ok, eu era aquela única coisa só, máxima potência, escolho encarnar neste planeta. Como é que a gente encarna neste planeta? A gente vem através de um homem e uma mulher. Que num ato de amor... E quando eu digo amor, gente, pode ser o que aparentemente é um sexo casual. Nunca é casual. A nível de ego pode parecer, mas na alma, essas duas almas queriam se encontrar e gerar uma vida. E aí eu sou fruto de um homem e uma mulher e começo a minha vida. Onde começa a vida? Na realidade física, dentro do ventre da minha mãe. Logo, qual é a primeira relação que tu tem na vida? Com quem? Com a tua mãe. A primeira relação da tua vida, a mais importante, a que vai definir todas as outras relações, é a tua mãe. Ok? Vamos construindo. Eu tive um relacionamento onde ele agia como namorado, mas falava que não queria relacionamento. Então, essa pessoa estava indisponível, tá, Carol? E aí que tá, gente. Se vocês estão atraindo pessoas indisponíveis, lembra que o outro reflete aspectos meus? Sempre. Isso significa que uma parte minha também está indisponível. Senão não haveria conexão, senão essa pessoa não chegava para mim. Então como eu resolvo isso? Olhando para a minha indisponibilidade. E aí eu vou dar algumas explicações para vocês, né, do que me faz estar indisponível para o amor. Se a minha mente consciente, os 5% conscientes da minha mente querem viver um amor, ou seja, eu estou disposto para viver um amor. Só que não chega. Disposto é diferente de disponível. 5% da nossa mente é consciente, normalmente a disposição está aqui. Eu quero me casar, eu sonho em ter filhos, taraná, taraná. Só que o meu inconsciente é composto de 95%. É aqui que está os dilemas que eu carrego que me colocam num lugar de indisponibilidade. E eu vou falar sobre eles. Vamos construindo, tá? Estamos lá na mãe, estamos recém chegando no mundo. Tá? Fica comigo aqui, se tu quer entender de uma vez por todas, porque tu só consegue te libertar de uma coisa quando tu compreende. E claro, vocês vão perceber aqui também que tem que ir além da compreensão, que é o que a gente vai trabalhar no workshop. Tem que fazer trabalho emocional, soltar dores, feridas. Mas vamos lá que a gente vai construindo. Ainda assim adianta, se alguém quer já se adiantar a escrever no workshop, comenta amor. R$ 97,00, tá? Para tu olhar para essa tua indisponibilidade. Se a tua indisponibilidade não vai em R$ 97,00, eu não sei de mais nada, tá? E como muda isso? Pelo autoconhecimento? Sim, Gabriela. De novo, no workshop, exatamente onde a gente vai trabalhar isso. Aqui eu estou trazendo uma primeira compreensão. Quando o relacionamento com a mãe é péssimo, chegamos aí no ponto. Chegamos no ponto. Quando o relacionamento com a mãe é péssimo. Esse é o ponto. Então eu vim lá na barriga da minha mãe, lembra? Uma queda de consciência, eu esqueço que eu sou totalidade. Só que desde o ventre, o workshop vai ser ao vivo? Sim. Das 15 às 19 horas, ao vivo e online pelo Zoom. Para quem perder, vai ficar gravado. Na manhã seguinte, a gente vai estar disponibilizando por esse mesmo valor, R$ 97,00.
sábado agora, dia 24 de maio, tá? Comenta amor. A inscrição é simples. R$97, tá? Uma pizza. E não pede a pizza e olha para as tuas questões internas, tá? Vai fazer bem, inclusive, para a tua saúde. Vamos lá. Mãe, vim no ventre. E ali já começam as primeiras experiências, tá? No ventre a gente já começa a captar aquilo que nos rodeia. Se a gente já foi uma criança que não foi desejada, não fomos um filho programado, a gente já chega no mundo com uma experiência e uma dor de rejeição. Muitas vezes profunda, tá? Já garanti com a Luana, ela tinha me chamado mais cedo. Ah, show. Maravilha. Haverá alguma prática? Sim, Silvia, muitas práticas. Aqui eu tô só no blá, 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 tá? De novo, é importante eu nutrir a mente consciente de vocês, que é esse 5%, esse intelecto. Mas as dores que levam vocês para a indisponibilidade estão no inconsciente, estão num outro lugar. Aí eu preciso entrar com técnica, e existem técnicas muito eficientes para isso, é o que eu faço há 6 anos, técnicas de cura energética, que permitem a gente liberar esses conteúdos emocionais, tá? Teta Healing, constelação familiar. A gente vai usar tudo isso lá, tá? É caldeirão de cura. Queres olhar mesmo? Aí querer olhar mesmo, tá? Pro que tem aí, vem. Mas é o que vai solucionar. Ok? Vamos lá. Então, quando vejo, eu cheguei no ventre ali, opa, rejeição da minha mãe, não me queria, rejeição do pai. Quando vê, sei lá, pensaram em me abortar, opa, mais rejeição. Então a gente já vem, muitas vezes, já absorvendo traumas no ventre, tá? Mas vamos imaginar que tudo correu bem no ventre. Eu era um bebê programado, tudo estava certo, e aí, imagina que dentro do ventre, o que a gente tem ali? Uma experiência profunda de conexão, simbiótica, inclusive, com a minha mãe. Eu e a minha mãe somos uma coisa só. Olha que interessante. Esse ato de vir para o plano físico, ele é um reflexo desse ato que eu contei um pouquinho para vocês de forma mais metafísica antes, né? A fonte da criação lá era uma única coisa, então ela se separa. Então eu aqui dentro do ventre da minha mãe, eu tô ali, eu sou uma única coisa, eu nem sei que a minha mãe é uma coisa e eu sou outra ainda. Eu tô ali simbioticamente, eu me alimento de tudo que tem nela, e aí tem a experiência do parto. E olha o simbolismo, né? Vem alguém com a tesoura e corta o cordão umbilical que me conectava à fonte. Primeiro grande trauma. Perdi a conexão com a fonte. Por isso que a criança chora. E junto disso, surge uma avalanche de necessidades. Porque antes no ventre eu tinha tudo. Um alimento suficiente, era quentinho, tinha tudo. Líquido, tarará. Sair dali já começa fome, frio, dor cólica, etc e tal. E a criança não sabe se comunicar, né? A única coisa que ela tem é o choro. E dali em diante, gente, vem todo um desenrolar na tua infância que normalmente é permeado por muitos traumas, muitas carências, muitas faltas. Existiam vários momentos ali quando tu era um bebezinho que tu queria aquela reconexão com a mãe, ela não estava disponível para ti. A gente chama inclusive isso dentro das constelações de um amor interrompido. Se uma mãe, por exemplo, por motivo de uma doença, tem que ir para um hospital e ficar 2 dias afastado dessa criança, isso é um trauma profundo para o bebê, sabia? Amor interrompido, houve uma desconexão por muito tempo da fonte. O que esse bebezinho faz? Se fecha pro amor. Quando tu era um bebezinho, a tua indisponibilidade começa lá, tu acredita? É. Não é seguro confiar, me entregar para quem eu amo. Lá atrás não foi seguro, e aí quando vê ali surge um fechamento, a criancinha não tem nem consciência disso, mas o nosso sistema inconsciente, que está sempre zelando pela nossa proteção, vai lá e nos fecha, nos desconecta de certa forma. E aí imagina que durante a infância tu vai ter várias outras experiências de desconexão, não só com a mãe, mas agora entra também a figura do pai, que é uma outra figura também que tu anseia por te reconectar. Afinal de contas, eles vibram nas tuas células, tu é uma mistura deles, tu anseia por eles, eles representam Deus, aquele que te criou aqui na realidade física. Não tem ninguém mais importante na tua vida do que os teus pais.
Tu pode não conhecer eles, pode ter todos os julgamentos e raivas deles, ou até ódio. E o ódio, a gente sabe que é uma outra faceta do amor. No profundo, na alma, tu ama incondicionalmente, enlouquecidamente esses dois seres. E via de regra, nós vivemos muitas faltas nessa relação com eles. Muitas desconexões, experiências de rejeições, abandonos, injustiças, críticas. Imagina que tudo isso vai nos minando e criando essa experiência de limitação, que nem eu falei, de separação. A nossa alma se anseia por se reconectar. Lembra que a gente é uma coisa só, a gente se separa, tem a queda de consciência e fica buscando se reconectar, buscando expandir. Imagina que a criancinha cresceu ali naquele meio com os pais, ela tá louca para se reconectar à fonte e via de regra a gente não consegue. De novo, existem muitas faltas, pontos de desconexão e isso vai nos traumatizando. E a cada trauma desses, imagina que é um fechamento para o amor. Outro fechamento. Outro fechamento. E isso nos torna indisponíveis. Essa é uma das causas. A central, tá? A principal. Faz sentido, gente? Escrevam aí. E isso, gente, é um tipo de coisa, quem estava interessado aí no workshop, que a gente vai trabalhar lá. Faremos purificações emocionais através de técnicas de cura energética extremamente poderosas na sua criancinha, para o seu coração se reabrir novamente para alguém chegar. Porque imagina, se eu quero que alguém novo chegue, o que precisa ter em mim? Espaço, abertura. E esses traumas, essas dores vividas lá atrás, deixam o meu coração preenchido, cheio de feridas, de dores, de faltas, carências, ausências, carregado de ressentimentos, mágoas, julgamentos a esses pais. E fechado. Aí eu quero que alguém novo chegue para eu lá construir a minha família, ter os meus filhos, viver ao lado de alguém, planejar futuros. A minha mente consciente quer isso. Mas o meu coração, por mais que eu não lembre, guarda todas essas marcas e fechamentos. E aí não vai. E aí eu vou atrair quem? Lembra que o outro vai me refletir? Alguém que também viveu tudo isso lá atrás. Tem, na mesma medida normalmente, né? Via de regra a gente atrai alguém num nível de consciência bem parecido, às vezes um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, que também tem várias faltas e carências e também encontrou como uma forma de sobrevivência se fechar. E aí a gente tenta se encontrar uma coisa que não vai. Parece que essa pessoa não olha para mim, não quer estar ali, não se entrega para mim, e eu também não, via de regra. A minha narrativa mental pode até ser que eu estou me entregando, que eu quero ir com tudo, mas no profundo, se a gente senta para fazer uma análise aí, a gente talvez tu compreenda que não está tão aberto não. A Vânia colocou, por isso a minha vida está paralisada. Vânia, vem pro workshop. Comenta aí, amor, R$97 para colocar um movimento na tua vida. Depois eu vou ler uns feedbacks para vocês aqui de quem já fez. Vocês vão entender a profundidade do processo. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais de mãe, tá? Para quem tem interesse, Vânia, falei para ti, comenta amor para te inscrever, R$97, sábado agora. E quando não atraímos ninguém, é porque estamos totalmente indisponíveis, Tabata? Não atrair ninguém, porque imagina que a indisponibilidade ela tem níveis, tá? O nível maior de indisponibilidade é esse. Eu não atraio ninguém. Tem pessoas às vezes que relatam para mim, clientes assim, Cauê, parece que eu chego numa festa, tô com as minhas amigas, parece que os homens olham para elas e eu não tô ali. Por que isso acontece? Porque esses homens, gente, todo mundo sabe ler energia. Todo mundo está percebendo o profundo do outro. E esses homens ali percebem que essa pessoa inconscientemente está fechada, não está disponível. Então eu vou ir buscar conexão com alguém que está fechado? Não vai. Esse é o primeiro nível, tá? Não atrair ninguém. Segundo nível, atrair alguém que já está dentro de uma relação. Alguém já comprometido.
ou que mora longe, que fisicamente não consegue estar presente comigo para a gente estabelecer um vínculo e uma comunicação profunda. A minha vida parece que vai andar, porém fica parada. Então, o que tu está fazendo para mudar isso? Lembra que a finalidade da existência é crescer? É sair da limitação? Estar estagnado é uma limitação. O que eu preciso fazer? Encontrar formas de soltar, libertar essa limitação, é o que eu vou entregar no workshop. O homem só olha corpo. Isso é uma crença tua, Ju. Falo isso com muito amor. Não. Não olha só para o corpo. Homens, sim, tendem a ser mais visuais do que as mulheres, mas isso não é uma regra. Falo por amizades minhas. Essa é uma percepção bem tua. Talvez para ti seja assim. Aí a pergunta é, por que eu atraio homens que olham só para o corpo? Será que são 8 bilhões de homens no mundo, 8 bilhões de pessoas no mundo, 4 bilhões são homens. Será que os 4 bilhões de homens só olham para o corpo? Tu facilmente vai chegar na conclusão que não. Tá, mas espera aí, então, por que esses que me rodeiam sempre olham para isso? Aí tu entende? Tu pegou o início da live e eu trouxe, né? Tudo que chega para mim, literalmente tudo, sem exceção alguma, reflete algo sobre mim. Sobretudo quando eu percebo padrões. Se um padrão se repete, é a existência pedindo para eu olhar para algo. A Ju colocou agora, não atrai homens que olhem para o corpo. Disse que homens só olham para isso. Entendi, mas um pouco incongruente, né? Não atrai homens que olhem para o corpo, mas homens só olham para isso. Tá, enfim. Beleza, vamos voltar lá para a mãe? Porque, gente, quando a gente fala de... Eu quero que vocês escrevam aí, vamos fazer um exercício rápido? Escrevam aí 3 defeitos da sua mãe. Se quiserem ampliar a brincadeira, também escrevam 3 defeitos do seu pai. Quem quiser escrever aqui, seria legal. Insegura, medrosa, não sabe dizer não. Tá? 3 defeitos da mãe, 3 defeitos do pai. Nós vamos focar mais na mãe aí, tá? 3 defeitos da minha mãe. Falta carinho, egoísta, esconde sentimento. Nervosa, um pouco desencanada, não muito carinhosa. Controladora, fala demais, esquece rápido. Bianca Borges, boa noite. Pessimista, braba e controladora. Agora vamos lá. Para quem escreveu, dá pra até fazer uma brincadeirinha, arriscar assim, ó. Onde tu colocou mãe, tu bota assim, ó, eu nos relacionamentos. E onde vocês colocaram pai, tu risca e vai colocar eu no profissional. E lê de novo. E comentem aí se caiu ficha. Tentando não resistir, tá? Mas a gente não gosta. Lembra que eu falei? Quem quer olhar para a verdade... Para o caminho do autoconhecimento, a gente tem que ter coragem. Porque é muito comum a gente não gostar das coisas que vê.
Pamela lá do outro lado do anil. Dá pra ouvir daí, né? Ela tá lá fazendo uma consultoria. Caiu uma pedra, não uma ficha, colocou a Gabriela. Chega a assustar, colocou a Giza. E quando a gente não conhece o pai? Então, tu tem uma imagem interna dele. Por exemplo, tu pode ter trazido, inclusive, julgamento sobre ele. Tu pode dizer ele... O que vem pra ti? Sim, caiu. Entende, gente? Muito eu. Bah. Entende? Vocês mulheres, sobretudo, porque quase todas são mulheres aqui na live, né? Vocês mulheres, sobretudo, lembra que eu falei? A primeira relação da nossa vida é com a nossa mãe. Essa relação aqui, gente, com a mãe, vai definir todas as outras. Se essa relação aqui está em desordem, se há desconexão, se há julgamento, se há ressentimento, se há crítica, todas as demais estarão comprometidas. Tá? Aqui a mãe é a matriz. Depois vem o pai, também tem um peso muito grande. Mas a parte relacional é um aspecto do feminino, tá? A palavra de ordem do feminino, né, é conexão, é relação. Uma das palavras, né? Tem várias outras. Já o masculino está mais ligado à liberdade, à ação. Por isso que é tão conectado ao profissional. Ok? Então, se vocês querem serem realizadas no amor, a relação com a mãe de vocês precisa estar em ordem. Como curar essa relação com a mãe? De novo, vem pro workshop. Isso eu não consigo explicar aqui. Fabi, querida. Fabi é uma mentorada minha aí. Vem pro workshop que é o que a gente vai trabalhar. Falando em mentorada, eu vou ler para vocês um feedback de uma mentorada minha. Vou até ver se dá para mostrar para vocês aqui. Não vou mostrar o nome dela, tá? Mas um feedback de uma mentorada minha que tinha muitos dilemas com a mãe, tá? E ela colocou... Domingo passado foi Dia das Mães, tá? Olha o que ela colocou no grupo lá da mentoria. Cauê, pela primeira vez em anos, consegui abraçar minha mãe com amor de verdade. Sem julgamento, sem rancor, sem querer culpar. Foi libertador. Obrigado pela jornada que tem me transformado. Parabéns para todas as mães. Essa mentorada curou a relação com a mãe dela. Quando eu falo curou, normalmente não é 100%, tá? Não se iludam. Normalmente é um processo. Mas olha o que ela conseguiu fazer nesse Dia das Mães. Essa mulher, gente, essa mentorada, ela abriu um portal. Não só para os relacionamentos, mas para a vida dela fluir, que vocês não fazem ideia. E o trabalho que eu fiz com ela... dentro da mentoria é o trabalho que eu vou fazer com vocês no workshop de sábado que vem. Então alguém perguntou, né? Como é que eu curo a relação com a minha mãe? Através de técnicas de cura energética. Primeiro a gente precisa cuidar da tua criancinha, daquilo que a tua criancinha viveu de difícil com a tua mãe. É isso que a gente vai fazer lá. Primeiro, purificação emocional da tua criança. Depois que a gente consegue acolher um pouquinho ela, aí a gente consegue estender esse olhar para a tua mãe para fazer esses trabalhos. Quer participar do workshop? Comenta amor aqui embaixo e te inscreve. R$ 97,00, sábado que vem, dia 24 de maio, das 15 às 19 horas, ao vivo e online pelo Zoom. Gente, R$ 97,00. Eu vou entregar conteúdo de mentoria, que eu dou lá dentro da minha mentoria. Eu vou pegar um recorte daquilo que eu dou na minha mentoria e oferecer para vocês por R$ 97,00. 4 horas. Se preparem, tá? Quem vai vir, separa lenço. A cura é assim. Mas, de novo, isso é central para a realização. Eu não conheci na minha vida uma mulher que tem dilemas relevantes na relação com a mãe e que é feliz no amor. Quero que me mostrem. Porque não existe separação, entende? Principalmente vocês, enquanto mulheres, vocês só vão conseguir ser uma mulher madura tomando o feminino que vem da mãe de vocês. Senão vocês vão ter dilemas e questões com o feminino de vocês. E, tendo dilemas e questões com o feminino de vocês, vocês não conseguirão atrair um masculino maduro, porque um masculino maduro só é atraído por um feminino maduro. E um feminino só amadurece quando eu tenho muito bem resolvida essa relação com a mãe. E isso a gente vai fazer lá no workshop. Mas daí, quando falam que homens indisponíveis vêm da relação com o pai, tá errado? Não, Tabata, não tá errado. Aqui, lembra que eu comecei a explicar? A gente começou lá
na fonte da criação. A gente começou a encarnar, lembra? Ventre, mãe. Aqui é a primeira relação, tá? A mãe tem mais peso, principalmente para vocês mulheres. Depois vem o pai. Esse tripé aqui, tá? Criança interior, pai e mãe é a base. Não vai influenciar, vai determinar como tu vai te relacionar lá na frente. Portanto, se tu tem uma criança ferida, se tu tem dilemas na relação com a tua mãe, se tu tem faltas e carências na relação com teu pai, não vai fluir a tua vida amorosa. Não vai fluir. Ou tu pode até estar dentro de uma relação, mas tu vai perguntar para aquela pessoa, eu não sei, falta algo, não me sinto realizada. Não vai estar a realização. Eu digo, e ser realizado não é viver um conto de fadas. Não, é viver uma relação bem real, bem humana, mas onde haja conexão, vínculo, planos, filhos, uma construção, um crescimento juntos. Ok? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? O quanto eu passei anos da minha vida sem entrar em contato com esses conhecimentos. Ia lá, a minha mente consciente estava louca para viver um amor, para me realizar no amor, só que eu não conseguia. E aí eu percebi um padrão lá na época. Eu atraía sempre mulheres frágeis. Sempre atraía mulheres frágeis. Era engraçado assim, mulheres frágeis, sabe, com dificuldades financeiras, numa energia meio de estagnação. Entende? Repetidamente, e era sempre frustrante, porque eu ficava sempre numa coisa meio de ir para um lugar de pai dessa mulher. E não me realizava, me incomodava eu ter que sempre sustentar tudo, eu ter que estar sempre movendo, puxando a pessoa para se mover na vida, para avançar, e me frustrava, e acabava que eu ia embora, alguma coisa acontecia. O que eu descobri? Que eu tinha dilemas com a minha mãe. Essas mulheres estavam chegando só para refletir, vamos lá, início da live, refletir um aspecto meu que estava em desordem. Eu julgava a minha mãe. Eu olhava a minha mãe como uma pessoa fraca, frágil, estagnada na vida, que precisava de mim. E aí, inconscientemente, eu projetei isso em outras mulheres. Acabava atraindo justamente as mulheres que tinham traços similares ao da minha mãe, e aí quando eu ia para essa relação, eu não conseguia viver uma relação de homem e mulher. Porque eu enxergava essa parceira pequena, assim como eu enxergava a minha mãe. E eu ia passando de parceira em parceira, mudava só o endereço, vamos dizer assim. Mas a dinâmica, se eu observar, era a mesma. Como que eu resolvi isso? Trabalhando a questão com a minha mãe. Conforme eu fui curando e resolvendo isso. E outra coisa que eu tinha muito forte com a minha mãe era uma desconexão. Eu vivia esse amor interrompido que eu falei para vocês. Tinha uma dificuldade profunda de me conectar à minha mãe, de me entregar a ela, de trocar afeto. E eu vivia tudo isso com as mulheres. Eu não conseguia me entregar, me vincular de forma profunda. O problema das mulheres? Não. As mulheres, de novo, estavam apenas refletindo a dificuldade que eu tinha com o feminino original, que era minha mãe. Até eu curar e resolver isso, eu podia buscar mulheres pelo mundo inteiro. Não ia encontrar. Faz sentido isso? Não entendi nada ainda. Não há workshop que vá salvar uma relação, então, que não mudar a dos pais. Sim. Por isso que no workshop a gente vai trabalhar a questão com os teus pais. Também é com os parceiros, tá? Porque tem uma outra coisa que nos coloca num lugar de disponibilidade. Vou trazer o elenco de coisas que nos colocam num lugar de disponibilidade. 1. Dilemas na relação com a mãe e com o pai. Faltas ali que eu vou projetar esperando que esses parceiros me deem.
2, uma criança ferida. Traumas e dores emocionais nos fecham pro amor. E 3, mágoas e ressentimentos das relações anteriores. Lembra? Imagina que eu estou aqui no mundo. Eu quero que alguém chegue na minha vida. Eu quero que alguém se conecte ao meu coração. O que eu preciso? O que é necessário para isso? Espaço. E precisa haver espaço. Meu coração precisa estar livre para alguém chegar e se conectar. Então, se eu tive relações anteriores onde houveram conflitos, términos desafiadores, traições, e eu não resolvi isso, eu ainda carrego, mesmo que inconscientemente, porque por vezes passaram 5, 6 anos, eu nem lembro com a minha mente consciente do que aconteceu lá. Mas o meu inconsciente guarda tudo. Então eu tenho uma mágoa, um ressentimento desse parceiro. Meu coração está ocupado. E aí eu vou tentar me relacionar, me conectar com alguém e não vai rolar. Então eu preciso purificar o meu coração. Então no workshop, Natália, isso é uma outra coisa que a gente vai fazer. Tá? Essa é a ideia de um trabalho holístico. A gente vai olhar para os ex-parceiros, a gente vai olhar para a tua criança e para a relação com a tua mãe. Essa é a minha proposta nesse workshop. Vai resolver a tua vida inteira? Não. Se eu estivesse te prometendo isso, eu seria talvez um charlatão. Mas tenho muitos relatos de pessoas que fizeram esse workshop e muita coisa mudou. Uma abertura ali iniciou, tá? Porque o caminho do autoconhecimento, ele é longo. Ele dói, leva tempo, dá trabalho, mas uma hora precisa começar. Se a tua vida não está andando e tu não faz nada para isso, ela vai seguir não andando. Isso é uma coisa lógica. Alguma coisa diferente precisa ser feita. Albert Einstein nos dizia, né? Loucura mesmo é seguir fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Eu aqui estou propondo uma forma de auxiliar vocês com algo que eu faço há 6 anos todos os dias. Tenho vários relatos de pessoas que passaram comigo e muita coisa mudou. Dei um relato agora de uma mentorada. Posso dar até mais alguns para vocês. Então, mais uma vez, se alguém está interessado no workshop, comenta amor. R$97. Tenta. Vou lá ver esse workshop aí. R$97, vou investir em mim. Talvez tu não goste. A maioria das pessoas ama. Se tem alguém aí, por acaso, também que já fez trabalhos comigo, quiser comentar como foi a experiência, o que gerou, eu agradeceria, tá? R$97 no sábado, dia 24 de maio, das 15 às 19 horas, ao vivo e online pelo Zoom. Vai ficar gravado também. Na manhã seguinte a gente vai disponibilizar a gravação, tá? São 10 vagas ainda, R$97, que normalmente numa live 10 vagas vai facinho, tá? Então tu comentando o amor, tu recebe um link, faz a inscrição e aguarda nosso contato. Workshop gravado, para quem não consegue participar ao vivo, tem a mesma funcionalidade quando as técnicas serão utilizadas? Ótima pergunta, Raquel, e bem recorrente. Sim, a mesma eficácia tecnicamente falando, tá? Porque essas técnicas energéticas, técnicas energéticas atuam no nível energético. O nível energético, ele está além do espaço-tempo. O nível energético, ele é atemporal. Então basta tu assistir o workshop e o grande presente deles são induções, meditações guiadas, dá para imaginar assim, que eu faço, tu vai fechar o olhinho, vai estar ali com o fone ou assistindo concentrada, é essencial que tu esteja totalmente presente, entregue no processo, tu vai fazendo essa minha indução e tu vai ver que o teu próprio inconsciente vai te levar para os lugares que tu precisa acessar e soltar os conteúdos que estão disponíveis para serem liberados naquele momento do tempo, tá? Posso te garantir. A eficiência é a mesma. É um processo, colocou a Regina. Sim, gente, é um processo. A Aline colocou, eu fiz, o Cauê é maravilhoso. A Lacerda Antunes. Esses nomes do Instagram são estranhos, né? Já fiz, muito parecido com esse, me ajudou muito, super indico. Já fiz diversos trabalhos com o Cauê, inclusive um retiro, e com certeza vale cada centavo de investimento. Tá, temos 3 já, mais uma pessoa. Eu já participei e foi libertador. Minha mente expandiu e consegui liberar muitos entraves. Ok? Tá aí alguns feedbacks, a Giza também. Os cursos e atendimentos com o Cauê são espetaculares. Nunca mais somos os mesmos. Entenderam, gente? Atendimento individual você faz? Então, Lenise,
Hoje, quem procura minha ajuda, o que eu ofereço é um tratamento. É um processo que é esse meu programa de mentoria, tá? Se alguém tem interesse em saber mais desse programa de mentoria, eu estou oferecendo uma sessão de diagnóstico sem custos comigo, tá? É um encontro que a gente faz de 1h30, onde a gente coloca a tua vida na mesa e ali eu te apresento, conto todos os pontos onde eu percebo que tu tem limitação, te apresento como funciona esse programa e se fizer sentido para ti, tu pode entrar na mentoria. Se tu quer participar desse processo seletivo, é algumas pessoas que a gente consegue chamar, a gente recebe muitas aplicações, tu vai comentar aqui quero, tá? Comenta quero, tu vai receber lá um link, que é um questionário, uma aplicação, que já vai te convidar a refletir muito sobre a tua vida, tu vai preencher e a partir disso tu está participando do processo seletivo para poder ser chamada para essa sessão de diagnóstico comigo ou com o meu time, sem custo, tá? E aí lá eu te apresento, né? Dentro da mentoria, sim, aí tu tem encontros individuais comigo, com a Pamela, quem conhece, minha noiva, e mais aulas semanais em grupo. Aulas onde eu entrego conteúdos parecido com o que eu entreguei aqui, mas normalmente nas aulas eu entro com as técnicas de cura energética para fazer movimentos. Eu não fico só falando, tá? Porque aqui na live, gente, eu sinto muito dizer para vocês que eu só trouxe consciência. O inconsciente de você segue intacto. Se existem dores e traumas não resolvidos, por exemplo, lá da infância com a mãe, com o pai, isso segue aí. Se tu tem mágoas e ressentimentos de ex-parceiros, isso segue aí. Eu não consegui acessar esse lugar. No workshop eu vou fazer isso. Aí é diferente. A gente vai para uma sala fechada no Zoom, aí é outra história. Aí é, né, Copa do Mundo, eu costumo brincar. Aí eu entro com técnicas e a gente consegue mexer na tua estrutura inconsciente. Só me envolvo com homens indisponíveis, assim como minha mãe. Então, Fabi, tá aí o padrão. Lacerda Antunes, é a Fabíola, Cauê, querido. Sim, eu sabia que era Fabíola, só que eu olho o teu nomezinho aqui e eu acho engraçado, Lacerda Antunes. Tem uns, então, que nem um sobrenome é. A Gabriela colocou, comprei. Parabéns, Gabriela. Tenho certeza que fizesse uma ótima escolha. Gente, eu vou fazer outras lives essa semana, tá? Hoje eu trouxe esse viés, né, do tema da live. O que eu preciso saber para atrair um relacionamento saudável? O que eu expliquei muito o que você precisa, né? Agora o como é outra história. Parte disso eu vou explicar no workshop. Quem me segue no Instagram, eu tô sempre trazendo conteúdos para aprofundar mais isso, tá? Mas eu vou falar mais especificamente na terça-feira, eu vou fazer uma outra live, tá? Para entender ainda de forma mais profunda. E talvez na terça eu faça uma indução com as técnicas para vocês experimentarem, tá? Terça, às 20h20, eu vou falar das feridas emocionais, tá? Porque a gente falou muito ali desse processo de vir para o mundo e essa relação com a mãe, mas tem toda uma infância ali, né? E nessa infância acontecem traumas e feridas emocionais que tem todo um estudo sobre isso, né? São as 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Todos nós temos essas 5 feridas. Uma ou mais delas nos pegam mais de jeito. Eu vou dar uma boa explicada nessas feridas emocionais na terça-feira, às 20h20. Depois vai ter uma outra live, provavelmente na quinta, eu acho. Que eu vou falar mais, provavelmente dos ex-parceiros. Aí eu vou entrar mais nesse conteúdo, tá? Então coloquem aí na agenda de vocês. E é isso, gente. A live vai ficar gravada. Vocês podem encaminhar ela agora, por exemplo, para alguém que vocês sintam que possa gostar, ou só vai ficar lá na minha grade do perfil, tá? Quem está assistindo a live gravada pode comentar amor também, que vai receber o link para fazer a inscrição. E para aqueles que já se inscreveram, nos vemos no sábado no workshop. Aí é coisa de gente grande. Sábado, dia 24 de maio, das 15 às 19 horas. No mais, nos vemos por aí. Tá bem, meus queridos? Gratidão a todos as perguntas, espero ter trazido clareza. E um beijo na alma.